Bom, meus queridos, eu trouxe uma mensagem que eu intitulei da seguinte forma: Alimentação na crise final. Talvez quando você escutando esse tema ou escutando esse título, já está armando alguma ideia pré-concebida na sua mente. Mas gostaria de convidá-lo a que as ideias pré-concebidas fossem deixadas de lado nesse momento e você permitisse que a palavra do Senhor e o Espírito de profecia falem diretamente ao seu coração. Quero começar com a história de Daniel. Todos nós conhecemos bem como foi a história de Daniel. Aliás, nós temos estudado nos últimos tempos as profecias relacionadas com a vida de Daniel, aquilo que ele trouxe de revelação, e juntamente com o Apocalipse, nós dizemos que esses são dois grandes livros proféticos para este momento da história em que vivemos. E eu quero convidar você a ler Daniel a partir do capítulo 1, começando no versículo 3, ok? Começa com o rei conversando com Askenaz. Askenaz era o chefe dos eunucos, e o rei Nabucodonosor estava fazendo um pedido muito especial aqui. Era uma estratégia de guerra, o pedido que o rei estava fazendo aqui. Na verdade, ele já havia trazido muitos cativos de dentro do povo de Israel. Porém, no versículo 3, ele diz que o Aspenaz, por favor, que trouxesse a ele, ao rei, alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Quer dizer, tinham que ser pessoas de boa linhagem, com pedigree, diríamos assim. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Nos chama a atenção aqui que quando diz que para assistirem no palácio do rei, significa o seguinte: era para que eles trabalhassem em algum labor relacionado com a corte de Babilônia. E a gente pode verificar isso depois, quando tanto Daniel quanto os seus amigos, eles são colocados como responsáveis por algumas regiões do reino da Babilônia. E vejam que o rei expressa que fossem ensinadas àqueles jovens tanto a cultura quanto a língua dos caldeus. E aqui está a grande estratégia. A estratégia era despersonificar. A estratégia tratava de tirar a identidade daqueles jovens, para eles se esquecerem da história deles, para esquecerem dos antepassados, esquecerem de onde eles tinham vindo, esquecerem a cultura de fé, de religião que eles tinham, esquecerem a teologia que eles haviam conhecido e se concentrarem agora nessa nova cultura e língua. E tanto é assim que o nome deles é trocado, não é? E a gente, quando vai ali para o versículo 7, diz assim, olha: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael, o nome de Mesaque, e a Azarias, o nome de Abednego. Então, era o intuito do rei fazer com que aqueles jovens, esses 4 jovens escolhidos, eles perdessem completamente a identidade do que eles tinham vivido lá atrás, do que era a raiz deles. Talvez eles estivessem aqui ao redor de 16 a 20 anos, a gente não sabe exatamente a idade que eles tinham, mas eram jovens, ok? Porém, esses jovens não eram quaisquer jovens,
haviam sido muito bem educados, mas mais do que bem educados, haviam sido instruídos na palavra do Senhor. Tanto é assim que quando o rei determina a ração diária, no versículo 5, das finas iguarias da mesa real, eu imagino o que deveria ser aquele banquete ao qual esses jovens exilados teriam acesso. Seria um banquete diretamente provenientes da mesa do rei, e vinho à vontade. Porém, ali diz, não é, que entre eles não eram só os 4, se achavam esses 4 amigos, quer dizer, foram escolhidos mais jovens, mas curiosamente a Bíblia registra que apenas Daniel e seus companheiros, no versículo 8, haviam decidido, como podemos ler, firmemente não contaminarem-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Vejam só, e aqui é o ponto central do que nós vamos discutir nos próximos minutos. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com nada daquilo que estivesse na mesa do rei. E aí a gente saem várias conjecturas, dali da mesa do rei, quem sabe, é porque aqueles alimentos eram oferecidos a ídolos, é verdadeiro. Mas Daniel podia pedir que o alimento dele fosse preparado sem oferecer aos ídolos. Podia pedir que o vinho que fosse tomar, a bebida que fosse tomar, também não fosse oferecida aos ídolos. Mas, olha lá, e ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse que ele não se contaminasse. E Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos, continua dizendo a palavra de Deus. E a gente percebe que está aqui sempre falando de Daniel, mas depois a gente vai compreender que isso não era unicamente para Daniel, esse pedido de não contaminar-se. Talvez Daniel fosse, se houvesse colocado como líder dos quatro amigos, verdade? E aí, o eunuco respondeu para Daniel, já no versículo 10, dizendo assim: eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias. E aqui a gente vê que Daniel falava em nome dos 4, ok? E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Olha o pedido de Daniel. Uma dieta baseada em vegetais. Hoje, no mundo da ciência, nós diríamos uma dieta plant-based, ok? Quer dizer, baseada em plantas. Foi isso que Daniel pediu para o chefe dos eunucos e o cozinheiro que havia sido indicado para cozinhar para eles. E daí, olha o que acontece. O cozinheiro atendeu aquele pedido e experimentou os 4 amigos por 10 dias. E a gente já sabe da história. No fim dos 10 dias, a aparência desses jovens era muito melhor do que a aparência dos outros. Mas não apenas eles estavam de aparência melhor, como eles também estavam mais robustos. O que significa essa robustez? Força, energia, vigor mental, intelectual. E ao cabo de 3 anos, quando o rei chama todos os jovens à sua presença, olha o que ele nota:
entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em matéria de toda sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, ele os achou 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais entendidos do que todos aqueles que haviam no seu reino. E aí, quando nós vamos ao espírito de profecia, nós percebemos que há uma arquitetura da parte de Deus para poder trazer a nós uma mente melhor, como também há uma arquitetura da parte do inimigo de Deus, Satanás, para fazer com que nós sejamos enfraquecidos, debilitados, não apenas no vigor físico, como também na capacidade intelectual. E Deus se comunica conosco através de nossos sentidos, é verdade, mas principalmente através de nossos nervos, ok? Eu vou me corrigir aqui, não é que Deus se comunica conosco através dos nossos sentidos, eles captam, por exemplo, nossos olhos captam a criação de Deus, mas quem pode entender que isso é criação de Deus não são os olhos, é a mente, através de cada nervo. Todos esses feixes de neurônios nos levam, que são as células nervosas, nos levam a compreender a figura de Deus e o seu amor, ok? E por isso, Ele, para esse momento de crise final em que nós vivemos, Ele nos deixou um conselho muito especial. A partir de agora, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns escritos do Espírito de Profecia, algumas citações preciosas. Venham comigo. Primeiro, vamos ao livro Conselho sobre Regime Alimentar. Lá na página 150, há um trecho que diz assim: Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. E olha o que ele diz, o que a irmã White diz: seu mais forte poder sobre o homem, ele exerce através do apetite. Daniel sabia disso com seus amigos. Por isso, naquele momento de crise, naquele momento em que ele precisava, juntamente com seus amigos, ficar fiel, não é? E os 4 estariam fiéis a Deus. Eles não podiam colocar em jogo a mente, não podiam colocar em jogo seu vigor intelectual, porque Deus se comunicava com eles e conosco se comunica justamente através de nossa mente. Então, em vez de usar as finas iguarias do rei, ricas em determinados tipos de alimento, derivados dos animais, muita gordura, Daniel decide que seu prato com seus amigos seria baseado em plantas. E a única bebida que tomaria seria água pura. 2 tremendos remédios que Deus nos deixou. E assim continua, agora no contexto de bebida, olha o que irmão White escreve lá no livro Temperança, na página 12. Satanás reuniu seus anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente o próprio Satanás, ele imaginou um plano: tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-las-ia, essas coisas, em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do ser humano. De tal forma, iriam dominar os sentidos que Satanás teria sobre esses seres humanos inteiro controle.
Vejam, queridos, alimentação não é algo de menor importância. Foi assim em tempos antigos. Vamos pensar no tempo em que o povo de Israel peregrinava no deserto. Deus idealizou uma alimentação especial para eles. Maná diariamente caía do céu para que eles pudessem ter sua sobrevivência, não apenas física, mas também para que seu vigor mental e moral fossem mantidos. E assim, nós temos vários conselhos de Deus. E diz a irmã White que toda restrição que vem da parte de Deus, lá no livro Testemunho para a Igreja, diz: toda a restrição que vem da parte de Deus é para a saúde eterna do ser humano, do homem, ok? Então, tudo aquilo que Deus diz assim, olha, não façam isso, não façam aquilo, não comam disso, não comam daquilo, parece que é um Deus que nos restringe muito, porém essa restrição justamente tem a ver com a preservação da nossa mente, para que tenhamos não apenas comunhão com Deus, senão também que tenhamos felicidade, assim diz a palavra de Deus. E Deus nos deixou um regime, uma dieta simples. Eu já falei aqui para essa igreja, em outro momento, sobre algo que envolvia o tema de hoje, não exatamente assim, mas Deus nos deixou a alimentação, um conselho de uma dieta simples. Aqui na clínica, algumas pessoas me perguntam: doutor, como é que eu faço agora que eu vou sair daqui, para eu ter uma alimentação como aqui da clínica? Eu digo: olha, se você prestou bem atenção, é mais simples do que você imagina. Pegue a comida, variedade durante a semana, colorida, certo? Cores variadas, e você vai comer tentando fazer com que aquela comida esteja mais próxima do original quando ela saiu da terra, ok? Preparada de maneira simples e natural, é o que diz a irmã White. Vamos lá comigo? Cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, continua ela dizendo, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam força, resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma dieta mais complexa e estimulante. Então, simplicidade no comer. E olha outra passagem preciosa que Ellen White nos deixa aqui, inspirada por Deus. Cereais e frutas preparados sem gorduras e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos aqueles que professam estar se preparando para a transladação ao céu. Olha só, eu vou ler novamente e ressaltar algumas questões ou algumas expressões dessa citação. Cereais e frutas preparados da maneira mais natural possível, sem gordura, devem ser o alimento para a mesa de todos aqueles que estão se preparando para a transladação aos céus, a transladação ao céu. Então, queridos, simplicidade no comer. E ela continua dizendo aqui, eu separei mais alguns trechos maravilhosos do Espírito de Profecia para compartilhar com vocês. Diz ela, deve-se tomar grande cuidado quanto a formar hábitos corretos no comer e no beber. O alimento ingerido deve ser aquele que produza melhor sangue. E é verdade, nós somos o que comemos. E eu quero compartilhar algumas coisas da ciência com vocês.
da ciência aquilo que tem a ver com a saúde mental, tá certo? É bem provado hoje que muitos dos problemas mentais e emocionais que o mundo enfrenta, por exemplo, nós temos hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo padecendo depressão. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens menores a 30 anos. Já pensaram? São 800 mil suicídios por ano. Isso dá um suicídio a cada menos de um minuto. É muita coisa. E será que todas essas questões estariam ligadas unicamente com traumas, com abuso, com bullying, com problemas sociais, problemas econômicos? Ou a dieta do ser humano teria algo que ver? Bem, é isso que a ciência tem ido atrás e tem descoberto. Por exemplo, uma dieta rica em carboidrato refinado, que eleva a glicemia, não é, a quantidade de glicose no sangue, faz com que as pessoas estejam muito mais suscetíveis aos estados de depressão e também à agressão e hostilidade. Olha só, um outro dado importante que vem da ciência é que pessoas que têm deficiência de uma substância chamada ômega 3, muito encontrado na linhaça e na chia, por exemplo, que são fontes bem naturais, e nas nozes, e que podemos fazer uso diário desses alimentos, deficiência desse nutriente, especificamente ômega 3, está relacionada com suicídios. Essa foi uma pesquisa, melhor dizendo, realizada ali nos Estados Unidos com militares do exército americano que cometeram suicídio, não é? 800 militares que cometeram suicídio tiveram seu corpo estudado e descobriram que mais de 60% deles tinham deficiência de ômega 3, fazendo com que houvesse uma relação muito relevante, significativa entre essa deficiência e a questão do suicídio. Olha se o que, inspirada por Deus, Ellen White escreveu, não tem tudo a ver. O inimigo usa seu mais forte poder seu mais forte poder sobre o homem, ele exerce através do apetite. Sabe por quê? Porque quando nós comemos uma alimentação rica em gorduras, por exemplo, tanto gorduras animais, como até mesmo as gorduras vegetais, que nós deveríamos usar as gorduras vegetais, né, os óleos, com gotas, e deveríamos, melhor dizendo, usar com conta-gotas, mas quando nós usamos em grande quantidade, ocorre um desbalanço entre a quantidade, por exemplo, de ômega 3 e ômega 6, e quando o ômega 6 está muito elevado na circulação, ele se torna uma substância pró-inflamatória. E se sabe que as doenças, todas elas, sejam físicas, orgânicas ou emocionais, mentais, todas elas, e eu falo sem medo de errar, têm como elemento comum processo inflamatório, seja abertamente desencadeado ou aquele chamado de processo inflamatório de baixo grau, ok? Então, é o processo esse que não é captado pelos exames comuns e correntes de rotina que nós fazemos nos exames de sangue. Uma alimentação simples já nos previne desses problemas. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos deixou conselhos práticos para que, uma vez colocados, vividos por nós, pudessem esses conselhos nos ajudar a viver de maneira mais feliz. E eu continuo. Hoje, eu sei que nós temos grande
grande desejo de satisfazer a gostos e apetites, não é? Às vezes eu converso com pessoas na clínica que dizem, mas eu não consigo gostar de uma folha, do alface, da rúcula e assim por diante, ou das frutas. É porque esse gosto está pervertido, precisa ser reeducado, e não é por mal não, é porque por questões de cultura nós aprendemos de uma maneira e não temos, ou melhor, não é que não temos, nós somos movidos pelo gosto, porque aquela cultura, ela nos traz um determinado paladar, nos acostumamos com esse paladar, e lógico que é um pouco mais difícil de nós mudarmos, porém, Deus nos chama, e nos promete grandes coisas, quando nós somos fiéis a Ele. Diz aqui, a irmã White diz assim, em vez do apetite ou do gosto, devem governar o corpo os princípios. Significa muito ser fiel a Deus. Ele tem reclamos que recaem sobre todos os que se dedicam ao seu serviço. E aí continua, irmão White dizendo assim, que a mesa, por mais simples que seja, ela seja convidativa e atraente. Imaginem comigo aqui, agora na hora do almoço, uma saladinha colorida. Você pega uma cenoura, um tomate, a rúcula, a alface, a cebola, só aí já 4 cores nós colocamos, verdade? E então, aí já há um colorido, e você começa, se você pensar, puxa, esse colorido aqui vai tratar da minha mente, vai tratar do meu corpo, vai fazer com que a minha mente esteja muito mais aberta para entender os desígnios de Deus. Sabe o que vai acontecer com o seu gosto, querido, com o seu paladar? Vai ser transformado, e você, de querer uma coisa mais excitativa para a boca, quando compreender isso, você vai desejar os artigos mais simples. Deus nos deu frutos e os grãos da terra como alimento, para que tenhamos sangue frio, nervos calmos e mente clara. Olha lá, leio de novo um pedacinho. Deus nos deu os frutos e os grãos da terra como alimento, para que tenhamos sangue frio, nervos calmos e mente clara. Segundo a história, sobre a história de Daniel, Ellen White diz assim, Deus sempre honra os retos. E agora vamos voltar lá para as tentações de Daniel e seus amigos. Quando nós avançamos um pouquinho, primeiro que no capítulo 2, Daniel já decifra o sonho de Nabucodonosor, aquele sonho profético, e que nós estamos vivendo justamente na estátua, o período dos pés, aguardando que venha aquela pedra em forma de mão para instituir o reino de Deus eterno aqui. E Daniel, quando vai inspirado por Deus, revelar o sonho de Nabucodonosor, significa que ele estava com a mente clara e ele podia perfeitamente agora receber de Deus a mensagem para aquele momento e revelar o sonho, aquele sonho profético. Mas não só isso, depois a gente avança na Bíblia e a gente vê que os amigos de Daniel, eles são levados para a fornalha ardente. Literalmente são cozidos, era o desejo do rei de cozinhá-los ou assá-los vivos. Mas vocês veem firmeza moral. Quando o rei, que havia na sua insanidade construído aquela enorme estátua do sonho que Daniel havia revelado, e ele dizia, não, meu reino não vai passar, não vai ser só a cabeça de ouro, não, é o corpo todo de ouro, porque o meu reino vai ser eterno. Essa loucura de Nabucodonosor, e ordenou que todo mundo se ajoelhasse, e ali lembremos que haviam outros jovens e outras pessoas trazidas lá de Israel.
haviam outros cativos, mas a Bíblia registra que esses 3 amigos não se renderam, que eles permaneceram sem se ajoelhar, sem adorar aquela estátua. E quando o rei foi falar com eles, você sabe, meu irmão, da história, eles disseram: olha, rei, se Deus vai nos livrar, não é com a gente, Ele livra se Ele quiser, mas nós vamos permanecer fiéis. Queridos, muito dessa firmeza teve que ver com o simples alimento que eles comiam, porque essa simplicidade no regime alimentar nos faz ter melhor capacidade de raciocínio, uma mente mais aberta para entender a vontade de Deus. Quando nós temos uma alimentação assim, colocamos em marcha algumas substâncias que nos favorecem para essa mente, como o fator neurotrófico cerebral, certo? Uma substância que tem uma sigla BDNF. Esse fator neurotrófico cerebral nos leva a uma maior neuroplasticidade. O que significa isso? Capacidade das células nervosas fazerem mais ligações, melhor memória, melhor raciocínio e uma mente mais aberta para ouvir, compreender e atender aos propósitos de Deus. Era o que estava passando com esses 3 amigos. E se a gente continua um pouco mais, a gente verifica que Daniel, lá no capítulo 6, ele é levado para a cova dos leões, porque ele diariamente orava a Deus. De novo, a gente vê como a fé que ele desenvolveu tinha, com certeza, relação com o capítulo 1, versículo 8. Ele havia determinado em seu coração firmemente não se contaminar com a mesa do rei, com suas finas iguarias. E havia decidido que seu regime deveria ser um regime simples. E eu quero continuar um pouquinho mais, e a Bíblia diz assim, o Espírito de Profecia diz assim, no Mensagens aos Jovens, diz: quanto mais observardes as leis de saúde, tanto mais claramente podereis discernir as tentações. Olha lá, quanto mais observamos as leis de saúde, as leis que regem nosso ser, muito mais poderemos discernir as tentações e a elas resistir. Com tanta maior clareza vos será possível discernir o valor das coisas eternas. Nesses últimos momentos, queridos, da história desse mundo, que eu não creio que nenhum de nós não tem encontrado a solenidade desses momentos vividos. Hoje, quem diria, mais uma vez, nós estamos transmitindo uma mensagem de dentro de nossas igrejas, porém com nossas igrejas vazias. Quem diria? Se isso não é obra do inimigo, verdade? Se isso não é um sinal dos últimos tempos, ainda não é o fim, mas aponta para tal. E diz assim que quanto mais nós dermos atenção a essas leis de saúde, com muito mais facilidade e clareza, poderemos discernir o valor das coisas eternas. E aí, queridos, a importância de toda essa reforma pró-saúde. Ellen White continua dizendo, ela diz assim, olha, no dia 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ligadas ao corpo. E continua, os homens e mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação dos apetites pervertidos
e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Quando nós damos rédea solta aos nossos apetites, invariavelmente vamos transgredir a lei de Deus. E ela continua: portanto, Deus permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma pró-saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por ele estabelecidas em nosso ser. Todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou à transgressão no que respeita à lei natural. Ou nós obedecemos ou nós transgredimos. E nós vamos ter, se obedecemos, saúde física, mental e espiritual. E se nós transgredimos, sofrimento. E ela continua um pouco mais dizendo: a obra da reforma de saúde é o meio divino para aliviar o sofrimento humano do mundo. Queridos, com tantas doenças, somado agora essa epidemia, essa pandemia que estamos vivendo, não há resposta para esse mundo a não ser que se observe, que sejam observadas as leis que regem nossa saúde, e entre elas, como uma das de grande importância, a nossa alimentação. Hoje, só para fazer um paralelo, ou quem sabe uma contextualização do que nós estamos vivendo, quem é que está padecendo as piores complicações ao serem infectados pelo coronavírus? Pessoas que têm síndrome metabólica, peso acima do que deve, não é? Um abdômen proeminente, açúcar no sangue elevado, hipertensão, um bom colesterol baixo, triglicerídeos altos. Pessoas nessas condições é que têm tido grandes complicações, inclusive falecimento. Quando Deus nos mandou essa mensagem, Ele queria que nós pudéssemos atravessar por esses momentos, testemunhando de que, uma vez dando atenção às leis de saúde, nós seríamos preservados, ok? Não digo que nós não ficaríamos doentes, e nem que não morreríamos por essas coisas, mas isso seria a exceção e não a regra. Por isso, meus queridos, realmente é o que podemos confirmar o que diz irmão White aqui, que a obra da reforma de saúde é o meio divino para aliviar o sofrimento humano. E nós ensinamos isso aqui todos os dias na clínica. Toda semana nós vemos histórias de grandes milagres, simplesmente quando as pessoas começam a inserir na sua vida um novo hábito alimentar e outras práticas da saúde. É incrível como, por mais terminal que seja a enfermidade, elas gozam de melhor qualidade de vida, até mesmo nesses momentos finais da existência. Mas a irmã White não para por aí, ela continua dizendo que tanto para aliviar o sofrimento humano a obra da reforma da saúde está presente, como também para purificar a sua igreja, purificar a mim e a você. A reforma da saúde significa a escolha inteligente dos artigos alimentícios mais saudáveis, preparados da forma mais simples e saudável. Olha só que a irmã White, ela, aqui no diário dela escrito, não é? Aqui na página 37 diz assim, ela diz que a reforma da saúde, ela reduz a reforma da saúde à escolha inteligente dos artigos alimentícios. Comer inteligentemente. Reforma da saúde é o que é onde ela faz o denominador comum e diz mais saudáveis e preparados da forma mais simples
e saudável possível. Queridos, estamos vivendo realmente momentos muito importantes e solenes da história desse mundo. Deus nos deixou conselhos práticos, que oxalá eu e você possamos dar a atenção devida a esses conselhos. Comamos de maneira simples, escolhamos o que de melhor podemos escolher segundo nossa realidade. Se segundo a minha realidade eu posso ter 2, 3 artigos de alimentação, mas eu faço com toda a sinceridade, tenho certeza que Deus nos vai abençoar dentro desse projeto. Se eu posso ter mais artigos, a bênção com certeza permanecerá. Eu lembro de uma passagem de Ellen White que ela diz assim, que estava num inverno muito difícil, um inverno muito duro, e ela dizia assim: as únicas frutas que nós temos aqui para comer são laranja e limão. Não tinha a variedade do que nós temos aqui nesse nosso país tropical, mas eu tenho certeza que Deus fazia com a laranja e o limão o melhor possível para manter a saúde física e mental daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai ao encontro dos anseios do coração e Ele abençoa cada voto que eu faço hoje, cada determinação, cada decisão feita firmemente em prol da luz recebida. Deus me abençoa e Ele pode fazer grandes maravilhas através disso. Meu querido irmão, quer você ter uma mente ainda mais clara para poder compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quer você estudar mais e se aprofundar no conhecimento da vontade de Deus em relação ao seu alimento para esses dias de crise em que nós estamos vivendo, para essa crise final? Quer você permanecer firme nesses propósitos e preparado para o encontro com Cristo? Eu convido você a que se coloque na posição em que Deus possa agir poderosamente na sua vida. Dê atenção ao seu prato de comida. Seguramente, sua mente terá grande relação com Ele, não apenas para seus pensamentos sobre como se dirigir na vida, mas também sua vida moral e espiritual dependerá daquilo que estiver à sua mesa, na sua mesa. Que Deus o abençoe ricamente e que faça com que todas essas verdades possam causar uma reflexão profunda e essas reflexões, com a ajuda de Deus, possam levar cada um de nós a grandes mudanças. Que Deus nos abençoe a todos. Eu quero orar mais uma vez com você. Feche seus olhos. Nosso maravilhoso e santo Deus, obrigado, meu Pai, porque nesse momento a Tua palavra foi poderosa para falar ao nosso coração, Senhor. O Senhor tem planos de paz e não de mal, como prometem as Escrituras Sagradas, para nos dar um futuro e uma esperança. E dentro desses planos, o Senhor idealizou um regime alimentar adequado para o momento em que nós vivemos. Precisamos dar atenção a isso e pedimos, ó Deus, que a Tua graça nos ajude para tanto. Que no nosso regime alimentar tenhamos a simplicidade, com sabedoria, para que sejamos mais fortalecidos em nossas decisões, em nossa moral e em nosso espírito. Permanece entre nós. Fortalece a igreja aqui da clínica e fortalece a igreja mundial, que nesse momento, Senhor, em tão solene da história em que vivemos, nós possamos decidir fazer a Tua vontade. Toma-nos nos Teus braços e ajuda-nos a viver o Teu querer. É o que humildemente te rogamos e já te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.